é o Abdul Rahman Mohamed. Ele vai cumprimentar a população de Bom Conselho, de Pernambuco, de todo o Brasil, pela internet. Muito bom dia, satisfação tê-lo mais uma vez aqui no programa Show da Manhã. Bom dia, Patrick. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É uma satisfação conversar contigo nessa manhã e eu já pergunto o seguinte: qual a diferença entre o islamismo e o terrorismo? Bom, Patrick, eu vou falar um pouquinho sobre a mídia, depois eu vou falar o perfil do Talibã, que a maioria dos muçulmanos, 5% conhece. Às vezes falam o Talibã, que é do Islã e tal, então eu vou estar explicando o perfil deles e vou falar um pouquinho sobre a mídia também. Eu até agradeço a você procurar a gente para estar explicando. Então você já notou que todos falam sobre a lei islâmica. A mídia nesse país, essa semana, nunca nem andaram na calçada de uma escola islâmica ou de uma universidade islâmica. O Islã aqui é via de regra. Você pode formar milhões de opiniões religiosas de milhares de pessoas em uma grande ferramenta de comunicação. Essa é uma informação falsa em escalada industrial. Na semana anterior, com a retirada das tropas americanas, a propaganda geral foi de um heroísmo cansado de um cowboy que parte por o sol com uma sensação de missão cumprida, de um Estados Unidos que havia tentado o máximo ajudar uma nação islâmica atrasada devido à sua cultura e religião. No fim, já não fazia todo aquele altruísmo político, sua missão civil, entre aspas e fecha aspas. Afinal, quem que não sabe que os muçulmanos são bárbaros, né? Irremediáveis por natureza. Que então vivam sob a sua sharia do Talibã. Nunca irão contar a história completa, porque após os 20 anos da ocupação americana, ainda haver afegãos que se juntam ao Talibã e odeiam os Estados Unidos e o governo apoiando por eles. E por isso, o grupo extremista ainda encontra certo apoio. Ganhava terreno e cooperação do outro lado dessa guerra, fazendo tão diferente igual ao Talibã. A história completa, a história verdadeira, aquela dos dois lados, jamais irão te contar. Corre o risco de você começar a ver o terrorismo além da barba, da burca, do turbante e dos gritos de Allah Akbar. Eu vou falar um pouquinho do perfil, depois você pode estar fazendo umas perguntas para mim, tá bom? Pois não. O perfil do Talibã, a origem dele, para entender se ele tem a ver conosco, né? Uhum. Com o Islã ou não, tá? Então eu vou estar falando um pouquinho só da origem dele, por causa que o tempo é curto. Então o perfil do Talibã é um grupo militante que agora controla o Afeganistão, conhecido mundialmente como Talibã. Segue a sua própria interpretação do reformismo da religião islâmica, Deobandi, que contém elementos da filosofia nacional dos Pashtun, ou Deobandismo, geralmente Islã, Talibã moderno. É um movimento de reforma indiana do século XIX. Para essa já complexa salada teológica, o Talibã tem um segundo elemento, que é a filosofia ancestral, que são o principal grupo étnico do país. Se origina na Kétria cubana, que é um dos códigos e ideologias que não foram codificados, mas se espalharam. Temas como honra, vingança, uso de violência e até mesmo o papel das mulheres na sociedade têm um impacto maior afegão que a própria lei islâmica. O Talibã não representa o Islã, mas apenas representa a si mesmo e seus princípios, criado por outras ideologias que não tem nada a ver conosco e pelas 3 décadas consecutivas de sendo em guerra no país. É pegando esse gancho que eu pergunto o seguinte: no regime do Talibã, eles fazem tudo, matam as pessoas em nome de Deus. Segundo eles, está escrito isso no Corão, no Alcorão. Qual a verdade que tem por trás disso? Sim, o Alcorão, eu vou comparar um pouco, mas o Alcorão é o livro máximo para nós muçulmanos, tá certo? Mas para você ser muçulmano, você que tem que acreditar na Torá, que são os 5 livros da Bíblia, a gente tem que acreditar nos evangelhos do profeta Jesus, que a paz esteja sobre ele, e a gente tem que acreditar no Corão, senão a gente não pode ser muçulmano. O Corão diz, tem as leis, assim como a Bíblia também tem as suas leis. Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Davi matou em nome de quem? Na Bíblia. Uhum. Nós acreditamos que de outra forma Davi. Então, Davi foi o homem que mais matou na Bíblia. E ele matava em nome de quem? Mas isso são coisas que aconteceu naquela época. Então, no Corão também tem escrito isso. Por exemplo, se um ladrão roubar,
Não adianta eu pegar e ficar fazendo papel de certinho, de bonzinho, que não existe no Corão. Não, sim, existe. Se uma pessoa roubar algo, ele vai ser julgado, o correto seria ser julgado por uma jurisprudência capacitada, e em países islâmicos ele é amputado o braço, é arrancado fora o braço. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma, e hoje, particularmente falando, eu desconheço que tenha um país totalmente islâmico. Por exemplo, para acontecer isso, o país tem que estar 100% muçulmano. Nem a Indonésia é 100% de muçulmano. Então a lei do país, o Estado Islâmico, infelizmente foram os próprios muçulmanos que criaram esses nomes, ele não existe Estado Islâmico. Para ser um Estado tem que ser a lei do país inteiro. Por exemplo, tem países que têm pena de morte, tem países que não tem, aqui no Brasil não tem. Então tem países que apoiam, por exemplo, a Arábia Saudita, se for pego bebendo, a pessoa vai ser julgada e é condenada à morte, ou se tiver com droga, dependendo do lugar da Arábia Saudita. Então, cada país tem a sua lei, mas tem isso no Corão, mas a gente não pode sair aí cortando o braço e matando ninguém, e explodir também não. Uhum. Essas coisas que as pessoas criam aí, esses fundamentalistas, eles criam aí que chegam explodindo as pessoas. Isso é um ato de covardia, isso aí não é aprovado pelo Islã. Eu sou sunita, a gente não segue essa linhagem, a gente é contra isso. Agora, tem muito interesse político ali, mais do que religioso. No muçulmano tem a linha xiita e a linha sunita. Eu inclusive, lendo alguma coisa, há registro em que o próprio profeta Mohammed, o Maomé, como é bastante conhecido, ele também era da linha de frente da guerra. Ele também enfiava a espada sem dó nem piedade. Isso é verdade, não é verdade? Qual a informação sobre esse assunto? Eu vou falar um pouquinho da Suna para você. O profeta Mohammed, que a paz esteja sobre ele foi para nós um homem muito exemplar. As sunas falam dele. Ele foi um homem muito exemplar, só que existia muito poliganismo na época, e quando ele teve esse encontro com o anjo Gabriel, e as pessoas não estavam acreditando nele, expulsaram ele de Meca. Ele foi, segundo as histórias, pelo que eu conheço, ele formou um exército e voltou e destruiu tudo. Mas destruiu não as pessoas boas, destruiu as coisas ruins que estavam acontecendo, entendeu? A idolatria entre imagens que nós muçulmanos não aceitamos, por causa que é idolatria. A gente tem que idolatrar Deus, né? Acima de tudo, para nós é Deus. Nem os filhos a gente pode idolatrar, né? Tem pessoas que deixam o filho acima de Deus. Então isso é um pecado extremamente terrível dentro do Islã. É um dos pecados mais terríveis que tem a idolatria. Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso que a gente não sabe. Quando a pessoa morrer, ainda ele pode ser perdoado, mas é porque é Deus que vai julgar a gente. Então, no caso, o islamismo, ele prega a paz. Diferente do que a mídia propaga, que todo seguidor da linha ou do islamismo é um extremista ou um terrorista, e não é isso. O que o islamismo prega é a paz, é isso? Sim, Deus, eu sempre falo, Deus é paz, Deus é amor, Deus é tudo, né? Deus é justiça também. Se, um exemplo, no Brasil fosse um país 100% islâmico, as leis poderiam ser seguidas como no Corão, mas como não é, então não dá para ser seguida 100%. Deixa eu perguntar o seguinte, seguindo a linha islâmica, você é daquele que defende, roubou, vai ter que cortar a mão, praticou um crime, tirou a vida de alguém, vai ter que ser morto também. Você defende essa linha? Bom, veja bem, eu vou falar aqui do Brasil. Tentaram colocar, teve um deputado, não me lembro o nome dele, que ele tentou colocar essa lei, mas jamais vai acontecer isso aqui no país. Porque senão, infelizmente, 95% da mão das pessoas vão ser cortadas fora. Eu, particularmente, eu estou falando particularmente, não estou falando em nome do Islã. Eu aprovo a pena de morte, desde que seja julgado com pessoas competentes. Eu acredito que aqui no Brasil vai demorar muito ainda se for para acontecer isso, porque, infelizmente, não existe. Tem pessoas, mas eles não deixam, competentes para julgar. Porque você vê que no Brasil, o bandido ele fica solto e, às vezes, a pessoa boa vai presa. A gente vê nas mídias aí. Então, é perigoso, por exemplo, se colocar uma lei aqui de pena de morte, depende do roubo, por exemplo, estupro. Estrupou, morreu. Tem país que estrupou, ou tiver droga, morreu. Mas daí tem que ter pessoas competentes. Tem pessoas competentes aqui, mas existe um jogo muito político aqui no Brasil, né?
Inclusive na Bíblia fala que, em Provérbios, fala que o país que cobra muito impostos acaba em desgraça, né? Então, o Brasil tem muito imposto, tem muita coisa, então isso é muito difícil de acontecer aqui. Mas eu sou a favor da pena de morte para crimes hediondos, eu sou a favor. Eu acredito que assim, a pessoa tem uma vez uma chance, a segunda vez, eu estou falando essa minha opinião, não estou falando que é a opinião do Islã. Correto. Mas é a minha opinião. Por exemplo, se tivesse aqui no Brasil, tivesse a lei, a pena de morte, o bandido sabia que se ele fosse roubar você, dependendo do caso, ele seria morto também. Eu acredito que diminuiria os crimes. Eu acredito. Estou falando a parte de mim, não estou falando representando assim como Islã, estou falando como muçulmano particular. E se houver um roubo, sou a favor, mas tipo, eu não posso sair cortando mão de ninguém, que isso não é correto. Não é correto perante o Islã e perante a lei, né? Se eu fazer isso, eu vou preso. Então, a lei aqui não permite. Se ela permitisse, aí sim. Mas ela não permite, então a gente tem que seguir a lei de Deus e a lei da terra também. Então, para a gente resumir, devido ao adiantado da hora, quer dizer que o islamismo em si, o que você segue, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá no Afeganistão. Quer dizer, e porque lá, inclusive, eles vão colocar regras para que as mulheres, elas comecem a ter uma atitude diferenciada. Por exemplo, do telejornal. Lá, a partir de agora, a mulher vai ter que usar aquela roupa tradicional. Aí eu pergunto, falando em roupa, qual a diferença entre o hijab, o niqab e a burca? São 3 roupas diferenciadas. Qual a diferença de uma para outra, hein? Tem vários. Não é só isso não. Tem o hijab, tem o niqab, tem vários. O mais usado não é o hijab, não. Uhum. Mas enfim, no Irã, se você entrar no Irã, mesmo que você não for muçulmano, você é obrigado a colocar as vestes do país. Ninguém fala disso, né? No Irã faz tempo isso, o Irã tem que entrar com a roupa tradicional. Se você não entrar com a roupa tradicional, você não pode ficar dentro do país, entendeu? Mesmo que você não seja muçulmano. Então tem vários nomes aqui, ó, para mulheres islâmicas, né? Tem a burca, que na Tunísia, Egito, Turquia, Iraque, Líbano, Paquistão, Arábia Saudita, vamos calcular, 2% é usado. Tem o niqab, a burca, só para explicar, a burca é que fecha o corpo, a mulher parece um guarda-chuva, tem uma rede que nem aparece os seus olhos, ela vê pelo atrás de uma redinha. O niqab é um outro que aparece só os olhos, cobre o corpo inteiro. Tem a mira, que é mais usado no mundo inteiro, que não é muito divulgado, né? O divulgado é mais o hijab, né? E a burca. A mira é uma que é quase igual ao hijab, só que não pode aparecer o cabelo, né? O hijab tem mulheres que usam aí fashion, e eu não sou a favor disso, tá? Essa vestimenta fashion e islã moderno, eu sou meio conservador, assim, em partes que eu falo tradições do Islã. Eu acredito que o Islã, o Alcorão é um livro atual, então o que Deus mandou fazer, a gente tem que fazer, por isso que o mundo está perdido aí, né? E tem as mulheres que são muçulmanas e andam sem véu, que eu sou totalmente contra, porque infelizmente algumas pessoas envolvidas no nosso meio ensinam que não tem problema, só que está escrito no Corão que a mulher tem que andar coberta. Então eu sou a mais usada é a mira, que é 44%, por exemplo, na Tunísia, no Egito, ó, vou falar em porcentagem, no Egito 52%, na Tunísia 57% das mulheres usam, na Turquia 46%, no Iraque 44%, Líbano 32%, Paquistão 24%, Arábia Saudita 10%, então no total dá 44%. Então são essas as vestes islâmicas que eu conheço. Então, para finalizar o assunto, o islamismo, repito, não defende e não concorda com o que está acontecendo lá no Afeganistão nos últimos dias, não é isso? Jamais. Aquilo lá é uma ideologia, como eu falei, uma ideologia individual do Talibã. Então existe uma história muito grande atrás disso. Se for contar aqui vai demorar horas, mas a gente repudia esses atos aí terroristas, esses atos de matança. O Islã não aprova isso. O Islã sunita, que eu sou sunita, não aprova esse tipo de covardia. Mas eu também acredito que as pessoas não deviam fugir do país, por exemplo, você devia honrar seu país. Se eu estou ali para defender que os Estados Unidos deu trilhões ou bilhões de dinheiro para armas, o Talibã já pegou quase metade de tudo. E cadê os guerrilheiros que foi treinado lá? Aonde que eles estão? Fugiram? Por que foge?
Eu acredito assim, estou falando uma opinião minha. Eu foge porque deve alguma coisa. Eu acredito que os afegãos deviam fugir, não. Por exemplo, a guerra pode acontecer em qualquer... Se você vê no tempo da Inquisição, né, que tem muitos, não sei se você sabia, muitos cristãos queriam ser muçulmanos na época da Inquisição. Por quê? Porque o tempo da Inquisição, a pessoa que não seguisse Cristo, entre aspas, era morto na cruz, cerrado ao meio. Então, a gente precisa estudar a história. Então, são tempos, né? Então, tem pessoas que queriam ser muçulmanos, tá certo? Na época. E é que a pessoa vê um muçulmano já como um homem-bomba. Não tem nada a ver com nós. O suicídio, o Islã abomina, é contra. O Islã não aceita. Só que eles arrumam argumentos para se explodirem como mártir, entendeu? Que tem 44 virgens, piriri, pororó. Inventam algumas coisas aí para justificar o erro. Viram mártir. Um exemplo. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa entrar na sua casa, mesmo que a lei do país for contra, por exemplo, eu, particularmente, se alguém entrever aqui e eu puder proteger minha família e matar, eu vou defender minha família. Nem que eu vá preso, por causa da lei. Mas não é por causa disso que eu vou sair matando as pessoas na rua, vou seguir o cara. Então, por isso que tem que ter um julgamento correto, né? Então é isso, a gente é totalmente contra esse tipo de violência, essas coisas bombas não tem nada a ver com nós, não. Isso aí são grupos terroristas que eles se formam. Nós não aceitamos e repudiamos esse tipo de ato, nós não aceitamos isso aí, não. A gente é totalmente contra. Se o país permite, é julgado, tudo tem a pena de morte, é a lei do país, né? Mas eu não posso... A pessoa, por ser muçulmana, ela não pode julgar. Por exemplo, eu julgo a pessoa, eu moro, por exemplo, na Arábia, eu julgo a pessoa, vi a pessoa roubando, eu vou lá, pego um facão, corto o braço do braço. Não é assim, não. Eu tenho que passar por uma jurisdição, uma pessoa estudada dentro da lei da Sharia, tá? Para estar fazendo isso aí, não é de qualquer jeito que estão fazendo por aí. Pois não. Abdul Rahman Mohamed, por gentileza, suas considerações finais nessa manhã de quarta-feira. Eu agradeço você, Patrick, por sempre confiar. Se quiser alguma informação, a gente está à disponibilidade, e agradeço pela oportunidade de estar falando da nossa religião, que é uma religião séria, mas nós repudiamos esses tipos de atos terroristas, não somos a favor, não, somos totalmente contra. Shalom.